Bom dia, bom dia, bom dia. Aula de matemática. Vamos aí continuar aí o nosso conteúdozinho sobre frações, tá? Então pegue aí o seu livro, né? Tem que segurar ali. Na página 147, fração de um inteiro. Veja como Luciana dividiu uma folha de cartolina para utilizar uma parte dela. Ela pegou aqui, ó, a folha de cartolina, tá? Vamos dizer que tem uma folha de cartolina, tá? Ela dividiu ao meio, ela partiu ao meio, ó. Então, ela dobrou, tá? E partiu ao meio, ó. Ficou duas partes, certo? Considerando a folha de cartolina que Luciana repartiu como um inteiro, cada parte corresponde à metade dela e pode ser apresentada pela fração 1/2. Então, ele me diz aí, ó, que ele tem a fração 1/2, certo? O número que fica em cima é o numerador. E o número que fica embaixo é o denominador. Certo? Ok? Embaixo, ele me diz em quantas partes eu dividi o inteiro. E em cima é a parte que foi usada, né? No caso, ela pegou, dividiu a folha dela ao meio e vai usar apenas uma parte, certo? Então, ela dividiu em 2 pedaços e vai usar um pedaço, certo? A fração 1/2 pode ser lida de duas maneiras, 1/2 ou metade. A imagem ao lado foi dividida em partes iguais e algumas dessas partes foram pintadas de verde. Em quantas partes a figura foi dividida? Então, botem aí, né? Foi dividida em 8 partes. Quantas partes foram pintadas de verde? 4 partes, não, 1, 2, 3, 4, 5. 5 partes foram pintadas de verdes. E quantas ficaram sem pintar? 3. Então, ela pegou um círculo, né, uma pizza. Vamos botar uma pizza, né, fica mais fácil a gente lembrar. Ela pegou a pizza, dividiu a pizza em 8 pedaços e comeu 5 pedaços da pizza, tá? Então, foi o que ela fez. Eu disse que embaixo, no denominador, é a quantidade de partes divididas. Então, ela pegou e dividiu em 8 partes, certo? E quantas partes ela pintou, né? Ela comeu quantos pedaços da pizza? Ela comeu 5 pedaços da pizza. Ele pede também a fração do que não foi pintada. Cadê? Cada parte em que a figura foi dividida. Então, 1/8. E quantas partes foram pintadas? 5/8. Quantas partes ficaram sem pintar? 3/8. Tá? Só que ele não pergunta, né? Ele pergunta só a parte em que a figura foi dividida, 1/8, e as partes pintadas de verde, 5/8. Certo? Então, tá aí para você preencher. Na página 148, leitura de frações. A gente vai aprender como ler uma fração. As frações são nomeadas de acordo com o seu denominador. Quem é o denominador? Quem está embaixo, tá? Quando o denominador é menor do que 10, cada fração recebe um nome específico. Aí ele dá os exemplos aí, ó. 1/5, 2/7, 4/9. Foi maior do que 10 e diferente de 100, de 1000 e de 10.000, e, né, os múltiplos de 10, lemos o numerador e o denominador acompanhado da palavra avos. Então, 3/16,
18 50avos, 15 20avos, tá? Então, passou do 10, né? A partir do 11, você coloca avos, né? Junto aí com a leitura, certo? Igual a 10, 100 ou 1000, lemos o numerador seguido de décimos, centésimos ou milésimos. 2 décimos, 7 centésimos, 12 milésimos. Então, você vai fazer aí a 148, a 149 e a 150. Vê se você consegue fazer. Então, você pausa o vídeo, responde o que você consegue, depois você volta para conferir, certo? Então, vamos lá. Vamos tentar aí, tá, gente? Não esperem só pela minha correção, não. Vamos tentar, vamos aprender, tá? Então, vamos lá. Na 148, na questão 1, pinte a figura a seguir de acordo com as indicações. 2/5. Então, a minha figura foi dividida em 5 partes. Vamos desenhar aqui. Se ela tá pedindo aí, ó, cadê? 2/5, eu peguei a minha figura, vamos botar a minha barra de chocolate, 1, 2, 3, 4, 5, dividi em 5 partes, 1, 2, 3, 4, 5. Dessas 5 partes, né, do meu chocolate, eu comi 2 pedaços, certo? Então, você vai pintar aí de azul, os 2 pedaços. Depois ele tem 1/5. Aí você vai pintar de amarelo. Então, se eu tenho 1/5, o número de baixo, né? O denominador diz em quantas partes eu dividi. Então, dividi em 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pintar quantas partes? Só uma. Então, vou pintar essas duas de azul e essa aqui de amarelo, tá? Então, como você vai pintar tudo junto, então você pinta 2 de azul e 1 de amarelo, certo? Escreva por extenso uma fração para representar a parte da figura que ficou sem pintar. Então, aqui ficou sem pintar quantas, né? Se eu pegar aqui, vamos apagar essa daqui, vamos fazer tudo num canto só, né? Então, eu pintei 2 partes de azul e pintei uma parte de amarelo. Quantas partes ficou sem pintar? E aí, como é que eu faço? Ficou sem pintar, só que ele quer por extenso, né? Então, sem pintar, ficou 2/5. Certo? Então, não precisa você colocar isso aqui não, ele quer por extenso. Então, se é por extenso, tá? 2. Escreva uma fração para representar a parte pintada de azul em cada figura. Então, vamos lá. Na figura A, ela foi dividida em quantas partes? A figura A foi dividida é só você contar quantas partes a figura A foi dividida, tá? Então, ela foi dividida em 8 partes. E foram pintadas quantas partes? Agora você vai contar o que está de azul. 5 partes. Na figura B, você vai contar quantas partes total foi dividida e quantas partes foram pintadas. E na figura C, você vai contar quantas partes foi dividida e quantas foram pintadas. Então, 5/8, 3/4, 1/6. Página 149. Podemos representar a fração 2/5 na reta numérica. Para isso, indicamos o intervalo entre 0 e 1 e dividimos esse intervalo em 5 partes iguais, que representam o denominador da fração. Depois, consideramos 2 dessas partes. Então, eu pego o inteiro, divido em 5 partes e uso 2, né? 2/5.
Agora complete cada uma das retas numéricas de acordo com as frações indicadas nas fichas dos itens, sabendo que em cada uma delas o intervalo entre 0 e 1 está dividido em partes iguais. Dica: note que em cada uma das retas numéricas uma fração já está indicada. Então, na figura A, ó, vamos apagar. Sempre assim, sempre apagando, né? Porque senão não dá. Na figura A, tá? Embaixo vai ficar 1/10. Chamar aqui reta, reta. 3/10. Aí 8/10. E 10/10. Certo? Na B, vai ficar como? Quem é que vem primeiro? Vem 1/5, 2/5. Ixi, Maria, tô botando a resposta da quarta. Disfarça, gente. É a quarta não, é a B. 1/7. Depois 2/7. Depois 3/7. E depois 5/7. Tá? E todos aí embaixo da linha, tá? Da reta. Na questão 4, escreva as frações correspondentes na reta numérica. A seguir, sabendo que o intervalo entre 0 e 1 está dividido em 5 partes iguais. Então, se está dividido em 5 partes iguais, todos os denominadores é 5. Tá? Então, se todos são 5, tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 espaços. 1, 2, 3, 4, 5. Se todos, né, foi dividido em 5, então todos são 5. Certo? E em cima, né, eu vou contar. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4 e 5. Certo? Muita moleza, né não, gente? O livrinho Mamão com Açúcar. Página 150. Escreva uma fração para representar a parte pintada de vermelho em cada figura. Depois escreva como se lê cada uma dessas frações. Ele só quer a parte vermelha, tá? Então eu vou contar todos que foi dividido e depois só a parte vermelha. Então o item A foram divididos em quantas partes? Né? Foi dividido em 10 partes. E quantas foram pintadas de vermelho? Somente 3. Então, vai ficar 3/10. Certo? Na figura B, foi dividido em 20 partes e foram pintados de vermelho 13. Então, vai ficar 13, 20, olha aí, ó, passou de 10. Se passou de 10, eu escrevo avos, tá? 13, 20 avos. E o item C foi dividido em 100 partes, né? Aí é uma placa. 100 partes e foram pintados 21. Então, como é que eu vou ler? 21 centésimos. 21, tá? Agora eu vou botar embaixo, tá? Porque ali não cabe. Centésimos. Ok? Questão 6. Estime e assinale com um X a quantidade de líquido que há em cada recipiente, sabendo que cada um deles tem capacidade para 1 litro. Então, ele pegou o litro aí e dividiu na metade e consumiu só 1. Então, você vai marcar aí 1/2. Vamos apagar aqui.
Então, você vai marcar na figura A 1/2. E na figura B, ele dividiu em 4 partes e consumiu só uma. Então, é 1/4. E na questão 7, A, B, C. Na questão 7, em um cinema há 10 fileiras com 10 cadeiras cada uma. Que fração pode representar uma cadeira do cinema? Se são 10 filas e 10 cadeiras, 10 vezes 10, 100. Então, todas vão ser 100. Tem 100 cadeiras nesse cinema, certo? Uma cadeira. Uma fileira completa. Se é uma fileira completa, ele me diz que uma fileira tem 10 cadeiras. E 50 lugares ocupados nesse cinema. Então, se são 50, são 50. Certo? Só a molezinha, né não? Então, beijinhos e até a próxima aula. Só na molezinha da matemática.